Bom dia, graça e paz seja sobre a tua vida, no nome de Jesus o Senhor. É uma satisfação imensa estar aqui nessa manhã, no nosso quinto dia da nossa campanha de oração e semeadura. Falando em semeadura, nós vamos na caixa de sementes, né? Buscar aqui uma palavra para esta manhã maravilhosa. Mateus capítulo 13, o versículo 13, do 1 ao 23, eu não vou ler ele todo, porque é 23 versículos, e você pode então meditar nessa palavra. Então, leitura para esse dia sugerida é Mateus capítulo 13, do 1 ao 23. Eu quero destacar o versículo 23, que diz assim, ó: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Aleluia! Nesse capítulo de 13 de Mateus, você vai encontrar a parábola do joio, você vai encontrar a palavra, né, as parábolas do grão de mostarda e do fermento, mas o que nós vamos nesta manhã meditar na parábola do semeador. A Bíblia está repleta de sementes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós encontraremos sementes naturais e também profeticamente, né, falando sementes espirituais. Jesus comparou o seu reino com sementes, assim como a palavra lançada e até mesmo a nossa fé. A parábola do semeador, querido, Jesus Cristo, ele esclareceu a dúvida dos seus discípulos e deixou claro que existe uma guerra espiritual para que as nossas sementes não germinem e nem frutifiquem. Perceba que para você também tirar a sua conclusão daquilo que Jesus ele disse para os seus discípulos, e ele ensinou e abriu, né, e trouxe a revelação para os seus discípulos, Jesus vai trazer para você também. No momento que você ler do 1 ao 13 a parábola da semeadura, você vai ter o entendimento que os discípulos também tiveram. Então, Jesus ele falou que era uma guerra, né? Ele deixou bem claro que existe uma guerra no mundo espiritual, né? Para que as nossas sementes elas não germinem nem frutifiquem. O diabo ele não quer que nenhuma das nossas sementes elas germinem e elas frutifiquem. Então, uma das coisas que você vai entender nessa parábola, e quando você estiver lendo, que também é um tipo de semeadura, né, você vai entender que a necessidade de você estar continuamente semeando, continuamente, diariamente semeando, dia após dias. Amém, querido? Então, grave isso daí, que Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos, e ele deixou bem claro na passagem, explicando para os seus discípulos que existe uma guerra espiritual para que as nossas sementes não germinem e nem frutifiquem. Essa é uma das razões, querido, para nós orarmos diariamente, né, incessantemente. A palavra de Deus fala orar sem cessar e semearmos na presença de Deus. Percebe que semeadura, oração e semeadura, percebe? Anda de mãos dadas. Então é isso que Deus está querendo que nós entendamos nesse último mês de dezembro de 2020, para que nós possamos entrar rompendo, né, em 2021, colhendo aquilo que nós estamos semeando. O inimigo não quer que nós colhemos, mas eu estou aqui para declarar nesse dia que a sua colheita ela vai multiplicar no nome de Jesus o Senhor. Amém, querido? Aleluia! Entenda isso e compreenda o que Deus está falando conosco nessa manhã. Toda semente tem o seu potencial de se tornar uma colheita maravilhosa. Eu sempre explico aqui no altar da igreja que um grão de milho, ele vai dar um pé de milho, e um pé de milho com uma espiga de milho. Então, para que você possa entender, uma semente de milho plantada na terra, vai nascer um pé de milho, e com esse pé de milho, uma espiga de milho.
percebe? Eu tinha 1 grão de milho, nasceu um pé de milho, e com esse pé de milho, uma semente. E olha quanta semente tem dentro, né, olha quanta semente tem dentro dessa espiga de milho, né? 800 grãos aproximadamente. Então eu tinha uma semente, coloquei na terra, nasceu um pé de milho, e esse pé de milho, ele frutificou e deu uma espiga de milho. E essa espiga de milho, aproximadamente 800 grãos de milho numa espiga de milho. Olha o potencial que estava dentro de uma semente. Nós só descobrimos isso por quê? Porque nós semeamos. Então, para que você possa entender, toda semente tem o potencial de se tornar o quê? Uma colheita maravilhosa. Se essa multiplicação de 1 grão de milho trouxe 800 grãos de milho, você imagina 800 plantado, 1000 plantado, né? 1 milhão de milho, de semente de milho plantado. Olha a multiplicação que não vai vir nas nossas vidas. Amém, amado? Mas saiba que, entretanto, não haverá fruto se não houver um plantio. Então, se você não plantar, você não vai colher. Se você não pôr a semente na terra, você não vai, querido, saber o resultado. Nós usamos também bastante a epístola de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, onde o apóstolo Paulo está dizendo ali, ó, lembre-se, aquele que semeia pouco, né, também colherá pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, percebe, com abundância colherá. Então, meu amado, seja no mundo natural, seja no espiritual, né? Essa é a verdade permanentemente ativa no reino de Deus. Aquele que semeia pouco colherá. Aquele que semeia com abundância colherá. Amém, querido? Então que você, nesse dia, você esteja semeando. Tira proveito, aplica a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus, a qual você vai ler, a qual o Senhor vai abrir o leque, vai tirar as escamas dos seus olhos, vai tirar a dureza do teu coração, ela vai entrar e ela vai entrar como semente, mas uma semente fértil que vai multiplicar, né, 100, 60 a 30 por 1, que é o versículo 23 que nós tiramos, né, como destaque. E quanto a semente que caiu na terra boa, e essa terra boa é o teu coração. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Quero orar por você. Bondoso Deus e Pai de misericórdia, eu te louvo pela tua grandeza e pela tua fidelidade, pela vida desse homem e dessa mulher nesta manhã, Pai, desse quinto dia, Senhor Deus, dessa campanha de 21 dias, que o poder, a presença, a glória do Senhor, a manifestação do Teu Espírito venha sobre a vida dele, Pai, e que ele possa saber que ele é, meu Pai, um agricultor semeador, Pai amado, que ele está usando a fé dele, está semeando e está orando, sabendo que é o Senhor, meu Pai, que vai estar a trazer a chuva no tempo certo, determinado, e cada semente que ele vai plantar, meu Pai, tem uma unção centupla nessa semente, no nome de Jesus o Senhor. Eu oro, eu abençoo essa vida, esse dia, essa casa, esse lar, essa família, esse dizimista, esse ofertante, essa vida, Pai, que é um semeador nessa geração, no nome de Jesus. Eu oro, abençoo e declaro toda sorte de bênçãos no nome de Jesus, o Senhor. Amém? E graças a Deus. Partilha a nossa rede social, Facebook, agora no Instagram e também no YouTube, nosso canal. Amém, querido? Deus abençoe, fica na paz, um ótimo dia, em nome de Jesus.